O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se vim para batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Domingo passado, nós, pelo Evangelho, assistimos o batismo de Jesus. O Evangelho de hoje é a sequência, é o que aconteceu depois. Mas não apenas assim, a título de lembrança. Uma multidão vinha até o Jordão para receber um banho de purificação, um banho de penitência que era aplicado por João Batista. Essa multidão era uma multidão de homens e mulheres arrependidos. Homens e mulheres em estado de penitência. E que simbolicamente diziam, com aquele gesto, com aquele símbolo do batismo, veja que não tinha força ainda do Espírito Santo, era apenas um rito de ablusão, de limpeza. Mas com aquele gesto estavam dizendo, aquela vida que ficou para trás, essa vida da qual eu saí para vir até aqui, essa vida não me serve mais. Eu não quero mais aquela vida. Eu não quero mais a vida de pecado que o mundo me deu. Preste atenção, meu irmão. Quando Jesus entra nas águas do Jordão, Jesus santifica a água do Jordão. E toda a água que será usada a partir daquele momento para dar o Espírito Santo. João vai dizer, vocês e eu estamos vendo um homem. O homem eu conheço, é meu primo. Mas a pessoa que chegou aqui, eu não conheço. Porque essa pessoa existia antes de mim. E eu fui avisado por Deus que quando eu batizasse alguém, que sobre ele viesse e permanecesse a presença de Deus, este seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. O que vocês estão fazendo aí de penitência, agora chegou o tempo do efeito. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo da graça. Chegou o tempo do Espírito Santo. Vocês não queriam mudar de vida? Vocês não estavam cansados dessa vida de pecado que o mundo oferece? Pois muito bem, aqui está aquele que muda a vida, que transforma a vida. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Aí você pensa que isso era para há 2000 anos atrás?
Olha o que aconteceu, não num boteco de Carapicuíba, não numa padaria de Itapevi, mas aqui em Alphaville. Qual é o filho que consegue terminar uma faculdade de medicina e que vai para um restaurante fino em Alphaville e não volta mais de lá, porque morre baleado com 8 tiros. Um com 8 tiros, outro com 2 tiros. Aí você acha assim, que você está incólume, que você está protegido. Não, meu irmão. Nenhum de nós, nesse mundo que está aí fora, nesse mundo sem Deus, nesse mundo de pecado, está protegido. Longe de Deus, nenhum de nós tem esperança. Eu não acredito que esses 2 jovens homens saíram de casa para morrer a bala. Aí você acha que porque você conseguiu uma carreira, fez uma boa faculdade, você colocou-se num lugar de segurança. Alphaville, em comparação ao país, é um lugar de extrema segurança em comparação ao país. Não. Sem Deus, onde não há Deus, onde não há o Evangelho, onde não há a presença de Deus, ninguém está seguro. É uma briga no trânsito e acabou a sua vida. É para levar a sério o que está sendo dito. Porque nós chegamos a essa igreja enganados. Você está sendo enganado pelo mundo. Todos os dias, o diabo, o mundo, arma uma arapuca, arma uma cilada para te pegar, para destruir a sua casa, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família, os seus negócios. E você, tolo, acredita que você está seguro. Porque você é inteligente, porque você tem dinheiro, porque você construiu uma carreira, porque você tem uma proteção aqui à sua volta, humana. Meramente humana, extremamente humana. E maldito o homem que põe a sua confiança em outro homem. A minha segurança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A minha segurança está em Deus. Por isso, aquela multidão escandalizava os fariseus, os doutores da lei, os donos da religião. Compreende? Porque eles estavam saindo das unhas, das garras. Porque o poder político, o poder econômico e o poder religioso são garras. São prisões. Compreende? Estava saindo das garras deles. Porque aquelas pessoas perceberam que o poder político, o poder religioso, o poder econômico, sem Deus, não é poder, não te dá poder, não te dá segurança. E aí você via judeus, você via samaritanos naquela fila, arrependidos, contritos, buscando uma mudança de vida e dizendo: eu não aceito a vida que o mundo está me oferecendo. Eu não quero essa vida que o mundo tem para me oferecer. Era um escândalo, porque ali estavam soldados romanos, que eram pagãos, samaritanos, que eram considerados hereges. Ali naquela fila da purificação, do banho de João Batista, haviam galileus, que eram considerados gentalha, de 5ª categoria. E todos eles tinham uma coisa em comum: pobres e ricos, doutos e incultos, judeus e pagãos. Todos eles adquiriram a consciência de que sem Deus, sem a graça de Deus, sem a visita de Deus, nós não temos nenhuma segurança.
Quando Jesus entra nas águas do Jordão, levanta-se, o Espírito Santo aparece sobre ele em forma de pomba. João então, depois que Jesus se levanta, aponta e diz, agora eu estou dizendo para você, porque João disse para aquela multidão, e hoje eu digo, no lugar de São João Batista, apontando para você, para que você olhe para cá, olha aqui, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Sabe por que essa frase é desconcertante? Ela é revolucionária. Porque havia um comércio no templo de Jerusalém. As pessoas, para pedirem perdão dos pecados, as pessoas, para se aproximarem de Deus, tinham que pagar. Havia uma tarifa, havia um comércio, havia um pedágio. Não mudou muita coisa. Entendeu? Deus é o caminho, mas aí estão os pastores que são o pedágio. Para que você chegue até Deus, você tem que passar pelo templo, por toda aquela parafernália que eles haviam criado. Veja, se João Batista está dizendo que Jesus é o Cordeiro, então eu não preciso mais comprar cordeiro, eu não preciso mais comprar touro, eu não preciso mais comprar cabra, eu não preciso mais comprar cordeiro, eu não preciso mais comprar pombas. Agora, ali está aquele pelo qual você tem acesso direto à graça de Deus. Acabou essa palhaçada de fazer da religião um comércio. Acabou essa vergonha de colocar o pobre humilhado, como se não bastasse a vida já ter humilhado, ainda agora a religião vem humilhá-lo ainda mais, que é o que nós assistimos até os dias de hoje. Por isso que essa frase é revolucionária. Vocês estão entendendo? Jesus está sendo apresentado como Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, como aquele que é o que tira, o que tem o poder de arrancar você do pecado, arrancar a sua vida da mentira e colocar a sua vida em segurança, em Deus. Isso é tremendo. Eu amo a igreja, porque eu encontrei o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus me trouxe à igreja. Eu não estou aqui nessa igreja por causa de padre, por causa de bispo, por causa de papa. Aliás, padres, bispos e papas existem por causa do Cordeiro de Deus. São seguidores do Cordeiro de Deus. Põem as coisas no seu devido lugar. Amo a minha igreja. Porque aqui o céu se abre sem nenhuma intermediação. O céu se abre, se rasga. E Deus fala por esse sacerdote. E Deus fala pelo poder desta palavra. Amém? E você que é inteligente e racional, você que tem o discernimento, vai bebendo dessa palavra e discernindo. Isso é para mim, isso daqui não, isso aqui sim, isso aqui. Tem alguém aí que está distraído? Mas pelo menos um dos gritos que eu estou dando aqui vai ouvir. Tem alguém aí pensando na morte da bezerra, no que vai fazer amanhã, já cutucou um, já cutucou o outro. E hoje ele está dando uns gritos, hoje ele está inspirado. Prestando mais atenção na casca, não é assim, na forma, do que no conteúdo. Amém, é a vida, somos humanos, somos falhos, mas eu tenho certeza que Deus está falando com você esta noite. É Ele quem está falando com você. E você está aqui por causa dEle. Eis o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo. Quem perseverou aqui nessa paróquia, durante os anos de crise dessa paróquia, gente que veio aqui derramar lágrimas, quando aqui dentro dessa igreja haviam 20 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. Quem não se lembra dessa época é porque não sabe o que a nossa igreja católica já passou. E você ficou firme no Senhor, porque você sabia e você sabe que quem tira o pecado do mundo é Jesus. Que quem te trouxe para cá foi nosso Senhor. É Ele quem tem edificado a sua vida.
Eu amo a Eucaristia, porque em cada missa, eu escuto, em toda missa, a palavra que nós ouvimos nesse evangelho. Não é verdade? Toda missa, o sacerdote, mostrando a hóstia consagrada, diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É por isso que eu estou aqui, por causa da Eucaristia. Eu amo a Eucaristia porque eu amo Jesus, e Jesus se dá vivo e presente na Eucaristia. Eu não posso dizer que não tenho tempo. Veja que absurdo, eu não tenho tempo para missa. Porque dizer que não tenho tempo para missa é o mesmo que dizer não tenho tempo para Jesus. Não tenho tempo para a palavra. Não tenho tempo para adorar a Deus com a minha comunidade, com a assembleia dos fiéis. Eu amo a Eucaristia porque nenhuma missa televisionada vai me dar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Não, você não pode lamber a tela da televisão, a tela do celular. É somente aqui que mesmo aqueles que não comungam, porque nesse momento não podem, adoram Jesus vivo na Santa Eucaristia. Podem vê-lo e dizer: meu Senhor e meu Deus, na tua presença eu te adoro. Abençoa a minha semana, consagra a minha família, a minha casa, os meus trabalhos, os meus negócios. A minha família, eu amo a minha família. Mas eu amo a minha família porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro da minha casa. Jesus é aquele que se ofereceu e se oferece por aqueles que eu amo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso não valeu, essa frase, não vale apenas para aquele grupo que estava ali no dia em que Jesus apareceu no Jordão. Aquela palavra remetia diretamente à cruz do Calvário. Porque seria na cruz que o Cordeiro seria imolado. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, ele estava remetendo à missa. A missa que ainda não havia sido celebrada. Porque a primeira missa será a última ceia, não é verdade? Mas ele já estava falando: eis o Cordeiro de Deus. É isso que nós anunciamos a todos os povos da terra. É isso que a igreja anuncia há 2000 anos. Essa é a luz que ilumina as nações, como diz a primeira leitura do profeta Isaías. O último versículo, que é lindo, né? Eu te darei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Então, quando você entra na tua empresa, quando você entra no teu carro para trabalhar, quando você acorda de manhã e você sabe que você tem um desafio pela frente, você tem um leão para matar por dia, você sabe que o Cordeiro de Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo, está na sua vida, na sua casa, você está unido a Ele. E essa é a nossa força, e é essa, e nenhuma outra, a nossa esperança. Agora, repito, isso desconcerta esse discurso religioso que quer manipular as pessoas usando a religião. Isso desmonta essas falsas seitas que se espalham por aí para tirar dinheiro de pobre, dinheiro de incauto, dos incautos. Eu não vou falar aqui que eu não posso ser preso, né? Eu tenho que continuar sendo padre. Mas vocês estão acompanhando as coisas vexatórias com essas grandes mega churches, black churches, power, ultra plus churches. Vocês estão assistindo isso? Em que se vende um lugar VIP. Em que, olha o lugar VIP do nosso povo aqui, ó. Olha lá, tudo de pé. Olha lá, lugar VIP vocês estão, hein? Olha lá em cima. Aqui, roça o ombro a mulher santa, a dona de casa e a doidinha que chegou aqui hoje, não sabe nem o que está se passando aqui. Entende? No sentido de que não é de igreja, nem sabe se que esse negócio de levanta e senta, quem é essa tal de Osana que subiu para as alturas. Meu Deus do céu,
Pois muito bem, santos e pecadores, gente que está muito elevada na vida de oração e gente que está começando agora, todos olham para o Cordeiro de Deus e adoram o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não há distinção entre pessoas, não há diferença aqui de gênero, não há pobre nem rico, todos nós, lavados no sangue do Cordeiro. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de paz. E agora, e aqui eu termino, você entende porque tantas pessoas têm voltado para Deus. Você começa a compreender que há uma geração que está morrendo, que está ficando para trás, que perdeu o senso da fé. Eles achavam, na década de 60, 70, que com a tecnologia, com o avanço da filosofia, com as técnicas e a racionalidade, eles iam transformar o mundo. Que eles iam fazer do mundo, do planeta, um mundo melhor. Olha para o nosso mundo. Nós estamos a um passo de uma guerra atômica. Que decepção para aqueles que apostaram na economia, para aqueles que apostaram em política, para aqueles que apostaram, compreende? Em uma religião formatada segundo o gosto da freguesia. Foi inclusive a tentação da Igreja Católica. Quem aqui frequentou a Igreja Católica na década de 70 e 80, lembra. Você vinha para ouvir a palavra de Deus e você saía revoltado porque você ganhava uma sessão do jornal da noite. Um comentário político. Confiando que a racionalidade, que somente a nossa técnica iria mudar o mundo. Está aí. O mundo que eles prepararam. Está aí. E a garotada, a juventude, de uma geração para cá, percebeu o tiro no pé que vocês deram. O tiro no pé que a humanidade deu. Ao colocar Deus de escanteio. Ao colocar Deus como uma coisa do mundo privado. Sabe? Deus como algo que se você tem ou se você não tem, aí é um problema seu. Não misture religião com a vida social. Olha o resultado. Quando é que você imaginaria que médicos iriam fazer um bang-bang em Alphaville? Não, mas tem que jogar na cara. Tem que dizer. Porque muitos aqui acham que isso é lá no Jardim Tonato, em Carapicuíba. Não, foi aqui. E tem sido aqui. A droga está rolando solta dentro do seu condomínio. A vida sem Deus está levando o seu filho para a destruição. Uma juventude vazia, perversa, pervertida, melhor dizendo. Porque o diabo armou uma arapuca e prendeu filhos de gente que está aqui nesta noite. Lágrimas que nós atendemos aqui, no confessionário. Choro de mães e de pais. Compreende? Que acharam que colocar o filho numa melhor escola, na melhor universidade, que isso seria a solução. Investiram tudo no que há de melhor do material e se esqueceram do principal, Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque mesmo aqueles que transmitiram a fé já estão tendo dificuldade. Mesmo aqueles que transmitiram a fé já corta dobrado. Imagina uma geração inteira que colocou Deus de escanteio, que colocou o Cordeiro de Deus de lado. Hoje vem os netos e os filhos pagando caro. O medo que nós temos hoje de colocar um filho numa universidade federal, numa universidade estadual. E ele voltar dizendo que é uma motocicleta. E ele voltar ciscando no chão dizendo que é uma cobra, que ele se sente uma cobra. Vocês estão entendendo? A maluquice que nós criamos, isso não foi o que disse, foi o Papa Leão XIV, agora falando para os embaixadores com credenciamento na Santa Sé. O
Papa disse exatamente isso. A linguagem não diz mais a realidade. Nós falamos e o conteúdo não é mais o real. Cada um cria a realidade mais maluca na sua cabeça. O que é isso? É Deus colocado de lado. Nós estamos chamando as coisas pelo nome que elas não têm. Aborto, o nome de aborto é assassinato. E não tem outro nome. E não tem outro nome. Ah, mas nesse caso, naquele caso, não tem outro nome. É assassinato. E ponto. Mas aí colocaram na cabeça da tua filha, colocaram na cabeça do teu filho que não. E hoje, nós vivemos uma crise de geração. Uma crise moral. Uma crise onde cada um se acha o centro. Onde cada um se acha o centro do universo. Quando na realidade, o que Deus nos ensina é que o outro é que é o centro. É que dar a vida ao outro é que vale a pena. É que quem ama a Deus morre para que o outro tenha vida. É o oposto. Como é que se constrói uma sociedade, um bairro seguro, uma empresa segura, sem os valores do Evangelho? Me diga. Está aí, vocês tentaram construir. Aí o resultado. Nessa missa, e aqui eu termino, nós vamos acompanhar durante o ano todo, no Evangelho, na palavra, os feitos de Jesus. Mas tudo começa colocando as coisas no seu devido lugar. Ou você põe as coisas no seu devido lugar, ou você nunca será católico. Você nunca vai entender o Evangelho. Você nunca saberá o que você está fazendo aqui. É mais uma missa de domingo à noite que você vem. Agora, se você colocar Jesus no centro, e você crê, tem fé, como diz a segunda leitura, início da carta aos Coríntios. Eu creio, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus e nos ensinar o caminho do céu e nos levar com Ele para o caminho do céu. E o caminho do céu não começa lá do outro lado, não. O caminho do céu começa aqui, ó, nessa terra. Eu já vou construindo o céu aqui embaixo. Amém? Aí você, esposa, é um céu para o seu marido. Se Jesus é o Cordeiro de Deus, você que é filho, você é um céu para o seu pai e para a sua mãe. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você, esposo, é um céu para a sua mulher, para a sua esposa. O padre é um céu para os fiéis. Nós passamos a viver isso, né? Um passa a ser o céu do outro. É como se eu dissesse para você, você quer experimentar Deus? Vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Vamos conversar. Que o Senhor nos dê essa graça, de nesta Santa Missa, experimentarmos com o coração que a vida, que a Alphaville, que a nossa casa, só será diferente se Jesus verdadeiramente for para você, para mim, para cada um de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 Amém.